Fala sócio, tudo bom? Vamos fazer a análise então do quarto trimestre de 2020 da Grendene, né? Que empresinha mais peculiar, né? Lembrando que isso é um vídeo sem edição, não tem que só, então perdão por qualquer tropeçadinha, foca no conteúdo que é o mais importante. Mas algumas verdades precisam ser ditas aqui, tá? Algumas verdades a respeito da Grendene. Primeiro, gostei do resultado. Gostei. Se você não gosta, se você não conhece, né, a Grendene, ela é detentora de algumas marcas aí, como Haider, Melissa. E qual que é a jogada dela? Ela trabalha muito com a marca em si, com o que está em alta. Ela olha lá no exterior, o que a molecada tá olhando, né? Eita, o que a molecada tá assistindo, tá gostando bastante. Dela, do nada, lança uma sandalinha do Ben 10, sandalinha da Disney, a sandalinha dos Vingadores, né? Do Spider-Man, e assim consecutivamente. Então ela foca muito na marca. Por quê? No fim do dia aquilo é um PVC. É um PVC, é um chinelinho lá, é um tablete de plástico que você pisa lá e é confortável, maravilha. E ela coloca uma embalagem em cima, assim, né? Uma roupagem em cima daquilo. Mas o produto dela é simples e a operação também é simples. Isso é bom? Isso é ótimo. Operações simples são muito boas. Você não precisa de um case que, nossa, está trabalhando com microchip que vai dentro do cérebro para revolucionar a humanidade. Não necessariamente esses cases eles são bons no longo prazo. Você, investidor, não precisa necessariamente ficar correndo atrás dessas maluquices que você entende pouco. Às vezes o arroz e feijão, como por exemplo o caso da Grendene, é uma boa. Essa é uma verdade, tá? Agora, tem outra verdade que precisa ser dita também. É uma empresa que tem um caixa muito grande. Por que ela tem esse caixa? Ela nunca gasta, ela nunca distribui, ela nunca compra nada. Ela não compra nada porque ela é sem vergonha. Todo respeito, obviamente, né? Se você trabalha na Grendene, se você é da Grendene, né? Já recebi alguns comentários aqui do RI das empresas, né? Então, assim, é num tom de brincadeira, né? Mas ela poderia investir um pouco mais pesado, né? Ela poderia ser um pouquinho mais ousada com esse dinheiro, mas não, ela é conservadora. E por que ela não distribui para os acionistas? Pelo fato que esse caixa ele é gerado por um benefício fiscal que eles têm lá no Ceará. Então, por exemplo, eles iam pagar 35% de imposto de renda, né, para o Ceará. Ao invés disso, o Ceará fala, ó, não paga 35 não, paga 15, mas essa diferença você tem que investir aqui no Estado. Mas você tem que comprar, gerar emprego, né, desenvolver aqui a estrutura do Estado. Eles nem desenvolvem tanto e eles também não distribuem ao acionista. Esse caixa está parado há muito tempo. E lá no passado, né, quando a gente tinha uma Selic a 15%, então 1% ao mês, 1,2% ao mês, eles geravam muito dinheiro com isso. Você imagina, 2 bilhões de reais a 1% ao mês, em 12 meses isso gerava uma bela grana, né? Tô ruim de conta aqui, mas aproximadamente aí 240 milhões somente do resultado dela, somente proveniente desse caixa. E mais 150 milhões lá proveniente da operação dela de vender calçado mesmo. Então era meio a meio. Era meio que meio a meio. 250 financeira, 250 da operação. Quando veio a crise não, desculpa. Quando abaixaram a taxa de juros, ela parou de ganhar 250 milhões. Agora ela ganha 40, 30 milhões. E a operação, ela começou a sofrer. Mas até aí tudo bem, concorrência de mercado, não tem problema a operação sofrer. Aí o resultado que era 500 milhões, 600 milhões, passou a ser 200, 300 milhões anuais. Aí veio uma crise, né, que foi a crise de 2020. E o que aconteceu? Ela não respondeu do jeito que o investidor gostaria. Eu até lancei o resultado lá no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar o convite aqui. Lancei meu resultado e falei, o que você achou, né? E foi unânime, todo mundo fala a mesma coisa, né? Enquanto você vê uma loja Renner correndo atrás da digitalização, Arezzo, nem se fala, né? Inovação pura, né? Tá no DNA mesmo da Arezzo de trazer coisa nova. A Arezzo, ela renova a coleção de 15 em 15 dias. Não deu certo uma coleção? Vamos para a próxima. Deu certo? Segura mais um pouquinho. Agora, a Grendene, ela fica lançando de season, né? De temporada em temporada. Primavera, outono, verão e tal. De 3 em 3 meses. Quando dá errado, dá muito errado. Dá errado por 3 meses, né? Então, isso que não tem como comparar mais as duas, né? Não tem mais como comparar. Só que, do mesmo jeito que não tem como comparar em termos de inovação, também não tem como comparar em termos de resiliência.
né? A Grendene ela tem esse caixa, ela é robusta, ela é sólida, bem resiliente, tem um bom market share e faz um bom trabalho, senão não seria aí uma das líderes de mercado. Mas faltou aquele drive de fato de inovação, né? De vir a digitalização, de fazer o omnichannel. A gente vai passar aqui o campo de digitalização da empresa e você vai ver que de fato deixa um pouquinho a desejar, né? Não fez muita coisa, não está preocupado em fazer o omnichannel e dá um recado claro, né? A gente entende que o cenário vai se manter assim, né? Assim, de e-commerce, né? É uma demanda aí que vai continuar. Mas a gente entende. Praticamente esse é o recado que eles deram aí pra gente em termos de inovação. Não estão apontando que quer inovar muito, né? Mas vamos passar então dos números para as coisas começarem a ficar um pouco mais claras, né? Então, receita bruta, incrivelmente, você vê como é um case simples, mas que funciona. Eles bateram um recorde do trimestre. Recorde histórico deles, né? Então, de receita bruta, em um só trimestre, eles bateram a marca de 1 bilhão em venda. Mas eu tô interessado aqui nesse 2019 contra 2020. É aqui que eu vou dar uma olhada, tá? Porque aqui vai pegar o resultado do ano mesmo. E o que me chamou a atenção é que, positivamente, mercado interno eles se mantiveram em linha mesmo num ano muito complicado. Verdade seja dita que 2019 eles foram mal, então bater 2019 não deveria ser difícil. Mas como 2020 foi muito difícil, bater 2019 foi um feito. E a exportação eles sofreram um pouquinho aqui, eles sofreram 100 milhões de receita, tá? Então a receita líquida eles não perderam tanto, 8,4%. CPV eles gastaram 9,2% a mais, ou seja, se eu gasto um pouquinho a mais para vender, se eu gasto 9% a mais para vender 8% a menos, significa que eu estou gastando um pouquinho mais caro, né? Despesas operacionais aumentou 53% aproximadamente, muito por conta também de você organizar a sua fábrica, organizar o corpo lá para como é que se chama? Para limpeza, né? Esqueci a palavra, né? Mas para limpeza lá do Covid, né? Material de proteção, tudo mais, isso aumentou bastante aqui a despesa operacional, mas eu não achei qual foi o grosso mesmo nesse release. Talvez se der uma olhadinha no release do segundo trimestre, a gente identifica o porquê. Mas em resumo, as despesas operacionais foram bastante afetadas, aqui 52%. O resultado financeiro líquido, olha o que eu comentei aqui com você. Em 2019 a gente já tinha uma Selic um pouquinho mais baixa, né? 5%, 6%, mas ainda assim conseguiu 374 milhões de resultado financeiro. Enquanto em 2020 a nossa Selic a 2% foi 137, então caiu bastante. Isso era um dinheiro que é direto aqui para o lucro líquido, né? Dá uma olhada aqui no lucro líquido de 2019, dos 819 milhões, quase que metade era do resultado financeiro. E fecha o ano então, Grendene fecha o ano de 2020 com 405 milhões de lucro líquido. Em volumes de pares, isso é uma métrica muito importante para avaliar, você pode perceber que eles venderam praticamente o mesmo tanto. Então esse foi o ponto positivo, muito positivo da Grendene, um case simples que conseguiu vender muito em 2020, vendeu sandália, né? Vendeu sandália. Só que, qual que é o grande lance? Vendendo o mesmo tanto e faturando e lucrando metade. Esse que é o ponto desagradável, né? Tem alguns pontos aqui da carta de administração que é importantíssimo para o investidor saber, que foi o motivo de alvoroço hoje. Acho que já subiu 8% aproximadamente, né? Hoje não, né? É que eu estou gravando hoje na sexta, né? Mas eu vou soltar aí para vocês no sábado. Então, ó, o ponto é o seguinte: o que alvoroçou o mercado que subiu 8%, ação e tudo mais? O setor perdeu, o setor em si, setor de calçados, né? Calculado aqui pela AB Calçados, o setor perdeu 21,8% da sua produção, caindo para 710 milhões de pares fabricados. E a exportação recuou 18,6%. Agora, um caiu 21,8%, o outro... já esqueci. E o outro 18%. Só que, quando você vem aqui no mercado interno, quanto que ela caiu? 3,8%. Exportação, quanto que ela caiu? 19,2%. Isso te diz alguma coisa?
Se não te diz, eu vou te explicar. Ela ganhou market share. Se o mercado como um todo, se o setor como um todo caiu 21,8%, ela caiu apenas 3,6%, ela conseguiu ganhar market share. Então, ponto muito positivo para a Grendene. Novamente, né, aquele case simples que você vai encontrar fortes players, você vai encontrar, por exemplo, Alpargatas, né, concorrendo com ela, mas ainda assim é um case que consegue, que dentro do que se propõe a fazer, ela faz muito bem, porque ela produz muito bem, ela tem o case muito bem elaborado, ela consegue produzir muito barato, ela tem toda a logística muito bem organizada, então parabéns para a Grendene nesse sentido. E aqui eles comentam, né, a respeito do quarto trimestre de 2020, eles estavam vendo uma perspectiva muito positiva para o começo desse ano, mas a gente ainda está em lockdown aqui na Europa, né? Então reduz o fluxo de turistas e tráfego de clientes nas lojas físicas. E vou te contar uma coisa, né? A gente está em lockdown aí desde dezembro, minha cabeça está ficando maluca, mas eu vou ser muito sincero com você, né? Eu acho que eu estaria muito mais maluco se não fosse pelo Fala Sócio. Então eu queria deixar aqui um agradecimento, porque vocês me mantêm ocupados mesmo, bastante ocupado, produzindo muito conteúdo, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, seja direto lá no Direct, no Telegram, na produção do curso. Então assim, eu não parei, minha cabeça se manteve ocupada, e isso é devido ao feedback que vocês estão sempre dando aqui nos comentários, né? Então muito obrigado por serem participativos, isso é importante para o canal, isso é importante para mim, isso é importante para vocês, né? Então muito obrigado aí, um parênteses que eu estou fazendo aqui no vídeo, né, para agradecer, que teria sido muito mais difícil esse lockdown se não fosse aí a participação de vocês nesse projeto, tá? Então, seguindo aqui, ampliamos o nosso market share de 26% para 27% nas exportações. A escassez de matérias-primas, eles veem aí como que vai se normalizar um pouco, né? Porque começamos a verificar os primeiros sinais de normalização da dinâmica de oferta e de demanda de resina, nossa principal matéria-prima, e eles preveem aí que a oferta de matérias-primas normalize ao longo do primeiro semestre de 2021. Ótimo! CPV foi pressionado, mas como eles venderam muito, o CPV é o custo do produto vendido, tá? Só abrindo um parênteses aqui também, se você não entende essa parte assim de contabilidade, tem um e-book aqui gratuito para você baixar, bem tranquilo, né? Eu ensino desde o zero e eu passo por essa matéria de contabilidade para investidores, que é bem interessante, tá? Vale a pena você dar uma lida lá. Então o CPV, que é o custo do produto vendido, ele foi pressionado, então tenderia a vender muito mais caro, mas aqui eles apontam, né? Por outro lado, o elevado volume de pares produzidos permitindo ganho de escala. Então, o ganho de escala, se você não sabe, é uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Eu já gravei um vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada. É de fato muito relevante no potencial de geração da empresa, tá? Então, aqui está a prova, né? Foi impactado aqui 40%, 60% do custo do produto vendido e ainda assim conseguiu um bom ganho devido ao ganho de escala que eles têm. Eles começaram, então, eles têm uma parte agora também, aplicação em renda variável, daquele dinheiro que está parado, né? Então 47 milhões está em renda variável. Começaram a se mexer, viram que a Selic não vai sustentar eles por muito tempo. Encerramos o ano com caixa de 2 bilhões. E qual que é o ponto outro ponto que me incomoda um pouco a respeito da Grendene, é que parece que ela é meio contra-intuitiva. Ela ter todo esse caixa, parece que ela está dizendo o seguinte, né? O Brasil, né? Tomara que o Brasil tenha taxas altas. Então é um negócio meio contra-intuitivo. Se o Brasil for mal e tiver taxas altas, a Grendene ela consegue gerar bastante resultado com esse caixa. As coisas não casam, né? A gente quer que o Brasil vá bem e que a empresa ela se dê bem pela operação, não pelo caixa parado que ela tem. É um pouco decepcionante, mas sim, né? De novo, resiliente. Aqui, ó, eu até grifei 3 vezes, né? Eu passei o lapisinho aqui 3 vezes, ó. Resiliente. Essa é a palavra que melhor define a Grendene. Uma empresa com 2 bilhões em caixa, uma operação muito bem organizada, ela é muito resiliente. É isso que ela é no fim do dia, né? Então, seguindo aqui, Melissa, uma das principais marcas dela. Melissa apresentou o melhor desempenho da história da marca. Eles saíram aqui cada vez menos lojas próprias e eles aumentaram o número de franquias em 2020, então ponto positivo para a Grendene, né, que saiu crescendo em 2020, 12 lojas só para Melissa. E transformação digital, só grifei aqui
Para vocês verem, né? Transformação digital na avaliação da Grendene, o hábito deve ser mantido após a pandemia. E o que eles falam em seguida não é nada assim muito animador. Estamos construindo omnichannel. Não estão muito preocupados não. Parece que eles estão querendo criar um aplicativo para você conseguir comprar a Grendene, comprar a Hydra, comprar a Zaxi, Melissa, outro aplicativo para vender direto para os franqueados, para as lojas, mas nada muito assim agressivo, né? Então, para finalizar, eu vou finalizar hoje de um jeito diferente, hein? Que vai ser mostrando o poder do ganho de escala. Porque isso me chamou muita atenção. Olha o que é o poder do ganho de escala, dá uma olhada, né? Custo dos produtos vendidos, o aumento de 28,5% do CPV no quarto trimestre ocorreu sobretudo em decorrência do incremento do preço da resina, que se acentuou no segundo semestre de 2020. Então eles tiveram um aumento do custo dos produtos vendidos, porém, devido ao ganho de escala, olha o que aconteceu pelo custo por par no ano. Foi de 7,47 para 7,03. Então eles tiveram uma redução de 6%, mesmo com o custo do produto vendido aumentando. Então, parabéns, né? Parabéns para a Grendene mais uma vez, um excelente resultado. Fica aquele gostinho de quero mais transformação digital, né? Tem um ponto que é muito importante, tem uma pesquisa que foi realizada que as empresas lá no passado, né, elas tinham uma durabilidade de aproximadamente 35 anos. Então vamos supor, criei um cereal matinal maravilhoso, né, excelente, e caiu na boca da galera, caiu na boca do povo, todo mundo gosta daquilo, né? Então você continuava vendendo esse cereal matinal por 35 anos, continuava expandindo a sua empresa. Esse era o tempo médio, por exemplo, de uma empresa dessa. Esse número hoje já caiu para 5 anos. Por quê? Porque hoje a concorrência está muito grande. Então, hoje a internet ela permitiu essa globalização maior, então você tem concorrência entre outros países. E como resultado, o que acontece é que, assim, o tempo de vida de cada empresa diminuiu bastante, né? Então as tecnologias acabam consumindo a empresa, e esse é meu medo com a Grendene. Ela tem um ótimo histórico, tem um ótimo resultado, tem um histórico todo resiliente, todo maravilhoso, mas e daqui para frente que o mundo mudou, né? Qual que será que é o impacto que ela vai sofrer com isso, né? Até agora não teve, assim, teve em 2018, 2019, mas em 2020 eles conseguiram voltar na corrida, né? Vamos ver quais são os próximos passos aí, tá bom? Sócio, então, para você que é paciente, que vai ficar mais 30 segundinhos ouvindo recadinho aqui, dá um curtir aqui no vídeo para ajudar o canal mesmo, né? Se inscreve para mais vídeos como esse, toca o sininho e tá chegando depois de amanhã, então, workshop Investir é Preciso, dia 8, 9 e 10, conteúdo gratuito online aqui para você, basta você se cadastrar no link que está aqui na descrição, que eu vou pegar você na mão mesmo, para aprender a investir até a montagem de uma carteira. Então vai ser incrível, eu conto muito com sua presença lá, tá bom? Sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta, até o próximo vídeo.